Uma ótima tarde de quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Amados, hoje vamos estar lendo 2 Samuel capítulo 11 e 12, nessa segunda leitura, e na terceira, porque ontem não foi possível a gente fazer a terceira, mas hoje vamos repor, então vamos ler 2 Samuel 13 e 14. Se você se encontra triste nessa hora, meio amargurado, faça como o salmista Davi. Entre na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Então vamos lá, capítulo 11 de 2 Samuel, vai ter como cabeçalho: Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E, à tarde, saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: coloque Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi.
e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerizar, te diga: por que vos chegastes tão perto da peleja, a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Misericórdia, como a pessoa perde o temor do Senhor de uma tal forma, um homem segundo o coração de Deus. É difícil de a gente entender, não é? Mas está aqui, olha, a chave dessa questão, desse problema. Ele não saiu à guerra, ou seja, baixou a guarda, e estava bem à hora da tarde, se levantou do seu leito, estava dormindo. Ou seja, os soldados ali lutando e o rei dormindo, não é? E acordou e viu que não deveria ver. E foi o mensageiro, versículo 22, e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. E, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois,
não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, e, trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 12, lemos o 11 e o 12. Então, daqui a pouco, depois de postada essa parte, vamos estar lendo 2 Samuel 13 e 14.
Até lá, na paz do Senhor. Amém?